Olá a todas e todos. Sou Daniel de Souza Lemos, estudante do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UES. E aqui vamos começar mais uma apresentação da bioação, dessa vez da disciplina Fundamentos da Filosofia das Ciências. Estou trazendo um pouco do que a tarefa pede, né? Lendo o enunciado. Você já deve ter ouvido falar que a mistura de manga com leite é prejudicial à saúde, ou ainda que não se deve deixar uma sandália ou chinelo emborcada. Considerando por muitas pessoas como um mito e por outras pessoas como um fato, o certo é que conhecimento popular ou folclórico é uma forma de conhecimento que nem sempre representa a realidade, vista pelos olhos da ciência. E aí a atividade pede para a gente elaborar um vídeo entrevistando algumas pessoas que relatam sua visão sobre os fenômenos da natureza ou sociais com base no conhecimento popular. E aí, em seguida, a gente trazer uma versão científica dos fatos relatados sobre esses entrevistados. Né? Não consegui trazer pessoas para essas entrevistas, até porque eu achei um pouco indelicado estar entrevistando pessoas e, quem sabe, eu estar tentando contradizê-las com o conhecimento científico. Então, eu achei bastante interessante o próprio enunciado da atividade e eu vou trabalhar um pouco em cima desse enunciado. E aí, ao refletir sobre a atividade, eu pesquisar sobre a questão da manga com leite, se realmente prejudica a saúde. Né? E hoje em dia, a gente acha várias coisas no Google, e aí ao pesquisar achei nada menos que 164 mil resultados, né? E aí, de cara, a gente já pode ver aqui, abrindo aspas. Na época da escravidão, os senhores de engenho, preocupados em diminuir o consumo de leite por parte dos escravos, ou seja, quanto menor o consumo, maior a sobra para comercialização. E também esses senhores conhecedores da grande quantidade de manga que os escravos consumiam, falavam que os dois alimentos juntos faziam mal à saúde. Aí, ou seja, a gente vê que é um mito que tinha um propósito, né, de ter um tipo de controle especificamente sobre produtos alimentícios para comercialização. E aí esse mito vem se enraizando desde hoje, né? Ou seja, mais de 200, 300 anos, muitas pessoas ainda acreditam nisso. E aí eu fico pensando o que seria do sorvete de manga se isso fosse real, né? Onde um sorvete de manga, as bases são leite e manga, eu acho que ninguém ia estar tomando esse tipo de sorvete, ou seria proibido a venda. Outra coisa também que eu fiz pesquisar na internet e acabei achando num site de notícias, Diário de Pernambuco, uma notícia do dia 27 de maio de 2012, sobre as sandálias emborcadas, né? E aí a gente vê que, de acordo com a coordenadora do Núcleo de Estudos Folclóricos, Mário Souto-Maior, da Fundação Joaquim Nabuco, muitos desses conhecimentos populares são utilizados como uma forma de controle social, quer seja para preservar a integridade física de quem ouve, em geral crianças, ou para estabelecer um modelo de conduta, tipo como adequado. E aí, especificamente sobre as sandálias, né, a Rubia Lócio, que é a coordenadora desse núcleo, ela fala, abre aspas, essas crenças fazem uso do medo para evitar que se precise justificar uma ordem. Imagine uma mãe que tenha que ensinar 10 filhos que eles não devem ficar deixando os chinelos jogados de qualquer forma ou apontando para tudo na rua. Às vezes isso servia como ajuda. Amedrontadas, as crianças, mesmo sem entender, obedecem mais facilmente, explica. Aí a gente vê a similaridade dessa questão do controle social, né? Tanto para a sandália, para estar educando as crianças, como a questão da manga com leite, né? Para evitar que os escravos consumam certos tipos de alimentos que eram destinados para comercialização, né? E aí a questão ainda nos faz refletir mais um pouco, né? Sobre conhecimento popular e folclore. Será que são iguais mesmo? Pesquisando imagens da internet, quando a gente vê folclore, aí podemos ver o Saci Pererê, o Curupira, festas populares como a do Boi Bumbá, o São João, os maracatures. E no Brasil a gente tem um dia específico do folclore, que é o dia 22 de agosto.
E é interessante que no próprio site do governo federal, na área lá de cultura, cidadania e justiça, eles vêm dizendo um pouco o que é o folclore, né? É por meio de conjunto de todas as tradições, lendas e crenças de um país, é possível conhecer toda a sua história. Folclore ou saber popular significa um conjunto de todas as tradições, lendas, crenças de um país. Conhecendo o folclore de um local, é possível compreender o povo e parte de sua história. Entre as características dessa manifestação cultural estão a transmissão oral dos conhecimentos através de gerações, a aceitação por parte das comunidades, envolvimento de classes populares e o caráter não oficial das manifestações culturais. O que eu acho interessante é que ele vem trazendo o folclore ou saber popular como sinônimo. Só mais lá embaixo que ele vem trazendo a palavra conhecimento, né, que é através da transmissão oral dos conhecimentos. Acho que isso é um pouco que a gente pode refletir também, né? Será que o conhecimento popular é igual ao folclore e é igual a saber popular? São coisas que a gente pode se aprofundando. O site do governo ainda traz outros elementos, né? Aí ele fala, são gestos, símbolos, receitas de comidas, motivos dos bordados e até mesmo maneiras de chamar e dar comando aos animais. Todas essas manifestações são muito próprias de cada cultura e são diferentes em cada região do Brasil. O Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular possui acervo digital onde é possível acessar os tipos mais variados de arte e artesanatos brasileiros. E aí ele vem trazendo alguns exemplos, né, como a arte Festa do Divino em Goiás, os Capins Dourados no Tocantins, né? Enfim, toda essa pluralidade cultural que a gente encontra no território brasileiro. E aí, mais uma vez, eu trago outros questionamentos, né? Uma reflexão que eu tenho muito, que é uma festa folclórica que temos, que é o Carnaval, onde muitas pessoas se fantasiam de índios, né? E aí acabamos colocando o índio como uma figura folclórica na nossa cultura. No entanto, ainda existem indígenas no Brasil, né? Muitos povos indígenas que seus direitos estão sendo todos os dias violados. E aí seria muito interessante a gente questionar para os índios como eles observam todo o povo brasileiro, principalmente no carnaval, se fantasiando de índio, fomentando essa imagem do índio folclórico, como vemos muitas vezes nos romances, nos livros, né? Em que o índio só é lembrado uma vez no ano, enquanto é considerado um dos povos originais da cultura brasileira. Então, acabamos se tornando o índio como lenda, ficamos engessando essa imagem do índio ao passado, de andar nu, de penas, né? Mas não questionamos como é que os índios observam isso. E chamar a cultura deles de folclore, né? Enfim, é, é algo bem intrigante a se pensar. Assim como as plantas medicinais, né, que a ciência já conseguiu comprovar que muitas têm eficácia, conseguem já extrair princípios para fazer medicamentos, diversos produtos da indústria química, né? Mas ainda também existem muitas controvérsias em alguns tipos de planta que a ciência ainda não conseguiu comprovar a sua eficácia, mas que persistem no conhecimento popular. Assim como as rezas e rezadeiras também, com suas crendices, suas imagens, enfim, suas orações, né? Como é que a gente tem que como é que a gente pode refletir isso sobre crendices, folclores, mitos? Até que ponto a gente tem que abordar isso de uma maneira que não seja desrespeituosa, assim como a ciência também, até que ponto tem que fazer suas análises em cima disso de uma maneira que não seja desrespeituosa no intuito de trazer descrenças, né? Mas de estar fazendo uso desses conhecimentos de uma maneira que traga benefícios realmente para a sociedade. E aí eu queria trazer outro caso muito interessante, que foi com o Dr. Drauzio Varela e a empresa brasileira de pesquisa em agropecuária, que entre os anos de 2010 e 2011, o Drauzio fez uma série de programas e entrevistas sobre plantas medicinais, né? E principalmente na Amazônia, em que ele estava participando de um programa de pesquisa nas universidades do norte, e fez essa expedição, né? E acabou encontrando um livro da Embrapa sobre plantas medicinais.
em que o Drauzio fez duras críticas sobre esse livro, sobre seu conteúdo, sobre as pessoas que o publicaram, né? Fazendo questionamentos sobre se realmente essas pessoas têm a capacidade de estar fazendo esse tipo de pesquisa, se a Embrapa realmente pode estar fazendo esse tipo de pesquisa, né? Fazendo os questionamentos, basicamente mais algo sobre os questionamentos entre as ciências agrárias e as ciências da saúde. E que nos coloca em grande dúvida, né? Em quem a gente vai confiar? Num grande médico que aparece na TV, muitas pessoas o conhecem, ou numa grande empresa brasileira de pesquisa renomada, com um grande acervo, né? Por fim, eu queria trazer um pouco alguns aspectos sobre a agroecologia. A agroecologia, se a gente pesquisar, pode trazer várias definições. Certo que ela, na academia, nas ciências, ela vem ganhando bastante espaço como uma ciência multidisciplinar, né? Que vem tentando rever os métodos científicos tradicionais que vem sendo usados na academia, como se fazer ciência, com quem se fazer ciência, né? E aí a agroecologia vem trazendo essas reflexões não só para dentro da academia, mas em outros setores da sociedade também, como os movimentos sociais, que vêm como uma ferramenta de alternativa para uma produção de alimentos saudáveis, contrapondo um pouco o tipo de produção que a gente tem, degradando o meio ambiente, né? Então, a gente fala um pouco da agroecologia porque dentro da academia a ciência que tenta respeitar muito os valores tradicionais. O primeiro passo, quando a gente vai fazer pesquisa com a agroecologia, o primeiro passo que a gente tem que ver justamente o diálogo com as pessoas, né, que são os camponeses, os índios, os quilombolas, tá respeitando como eles enxergam o meio ambiente, a natureza e como eles se relacionam de acordo com sua cultura. E a partir disso, nós, como princípio, a gente balizar a nossa pesquisa, né? Respeitando os conhecimentos tradicionais. E, por fim, eu queria agradecer a atenção e que é um assunto bem importante a gente está discutindo um pouco o conhecimento científico, conhecimento popular, que nos acarreta levar um pouco a cultura popular. Eu queria deixar essa mensagem, né? Viva a cultura popular, vamos respeitá-la, vamos considerá-la e ver com olhos críticos, mas com olhos respeitosos também.